Capítulo 4 do livro de Josué, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Está escrito assim na palavra de Deus: quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco para outra banda e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram, e as depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levaram a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué, e o povo apressou-se e passou. Assim que todo o povo acabara de passar, então passaram a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens em pé de guerra passaram diante do Senhor para a batalha às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo Israel, e temiam-no como haviam temido a Moisés por todos os dias da sua vida. E depois falou o Senhor a Josué dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Pelo que Josué deu ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordavam todas as suas ribanceiras como dantes. O povo, pois, subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, e assim como fizera ao mar vermelho, ao qual fez secar perante vós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Vamos pedir que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Pai querido, dá-nos entendimento da tua palavra e aplica, Senhor, a mensagem deste texto aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Eu me lembro que quando era bem criança, ainda era permitido caçar no Brasil. Hoje existe proibição de caça. E meu avô era caçador. Ele, quando planejava as suas viagens de caça,
alguns dias antes, ele tirava as suas armas, ele tinha várias armas, ele limpava as armas, ele preparava os cartuchos, ele tinha aquelas maquininhas para preparar o cartucho de acordo com o tipo da caça que ele queria alcançar. E uma das coisas que sempre me intrigava, quando meu avô contava as histórias da caça, e dizia dos lugares que ele entrava, ele gostava de caçar na Serra do Mar, ali no estado de São Paulo, e lá é uma mata muito densa, muito fechada, e algumas vezes a gente ouvia notícia de pessoas que entraram em expedições por aquela mata e se perdiam. E eu perguntava: vovô, mas como é que o senhor vai sair de lá de dentro? Como é que funciona? O senhor vai entrando pelo meio do mato, né? Vai preparando o lugar da ceva dos animais, ou então, dependendo do tipo do animal, ele ia com aqueles pios, ia tentando achar aqueles animais que ele queria. Mas como é que o senhor vai sair de lá? E então ele ficava contando com muito prazer aquilo que ele fazia durante a jornada. Ele dizia: não, meu filho, não é tão difícil. Existem uma série de coisas que a gente faz para saber o caminho da volta. Um dos sinais que a gente vai deixando são as picadas que a gente vai abrindo pelo meio do mato. Eles são um caminho, a gente sabe que é um caminho. Mas quando a gente vai se embrenhando pelas clareiras e tudo mais, a gente começa a marcar determinadas árvores no seu tronco. E a gente sabe que aquelas marcas são as nossas marcas que indicam o caminho. Ele dizia: olha, em determinados pontos da floresta, a gente marca árvores que são bem altas, aquelas que têm a sua copa que passam acima das outras, e elas se tornam uma referência para a gente de longe. A gente olha para aquela árvore, é aquela árvore lá que nós marcamos, e nós vamos na direção. Aí ele tirava aquela sua bússola, né, e começava a olhar, dizia: olha, mas a gente não se esquece de levar a bússola, porque ela é uma orientação para a gente. Ele que estava sempre dizendo daquelas marcas referenciais no meio da floresta. E o texto que nós lemos, esta história toda, está falando de marcas referenciais. Memorial para os filhos. São rotas que nós vamos deixando marcadas ao longo da nossa existência, para que os nossos queridos, as gerações seguintes, possam descobrir o caminho de Deus também. Um dos grandes problemas que a Bíblia sempre tenta nos chamar a atenção é a necessidade de uma geração passar a outra geração esses valores, esses princípios, e mostrar como descobrir o caminho na floresta da vida. Um dos grandes temas do livro de Juízes é justamente este: uma geração que não consegue passar a outra os valores de Deus, uma geração que logo se esquece dos valores, dos milagres, das coisas que aconteceram na geração passada, e por isso abandonam os projetos e os caminhos de Deus. Os primeiros 6 livros da Bíblia estão cheios de marcas, de colocações que mostram o interesse de Deus mesmo em mostrar ao seu povo de que era necessário marcar bem claro, de modo bem fácil, de uma geração para outra, esses valores espirituais. E foi isso que aconteceu nessa história. O povo de Deus atravessou aquele rio, como estudamos hoje pela manhã. Esse milagre maravilhoso de Deus. Mas esse milagre não podia ser esquecido. Esse milagre precisava ser lembrado e relembrado, para que ele se transformasse num marco referencial, não somente para aquela geração que viu isso, mas que ele se transformasse num marco referencial para a geração futura, os seus filhos, e até para nós. Hoje nós estamos lendo isso na palavra de Deus e estamos curiosos porque um montão de 12 pedras foi colocado no meio do rio, porque um montão de 12 pedras foi colocado na outra margem do rio, no lugar em que os israelitas acamparam. Aquele montão de pedras
Não acredito que esteja ainda naquele lugar exatamente hoje, mas ele se torna um marco referencial. O projeto de Deus era que as pessoas passassem por ali e digam: o que é esse marco? O que significam estas pedras? E as pessoas pudessem então compartilhar as maravilhas de Deus. Eu queria nesta noite estudar algumas razões pelas quais nós devemos buscar construir marcos referenciais para nós mesmos e para os nossos filhos. Por que devemos colocar estes sinais bem claros, marcando o caminho na floresta da vida, para que eles possam descobrir aonde chegar na presença de Deus, ou como chegar na presença de Deus? A primeira razão por que eu e você devemos estar preocupados com esses marcos referenciais é porque isto é uma ordem divina. A palavra de Deus é muito clara nos primeiros 3 versículos do capítulo 4. Diz a palavra do Senhor: quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco para outra banda, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Isso não foi feito por outra razão, senão porque Deus deu uma ordem expressa: construam um memorial, levantem esta coluna, esta é a minha vontade. Deus tem dado ordens expressas assim em outros lugares na palavra de Deus. Essa não era a primeira vez. Em Êxodo 12, versículo 26, a celebração da Páscoa deveria ser assim. Foi uma ordem memorial. O dia que você servir para estas crianças estas verduras amargas, como Deus é sábio. Eu me lembro quando minha mãe fazia chicória, e eu fazia: ixi, é hoje. Porque a gente era obrigado a comer verdura, né? E chegava aquela amarguinha, ai meu pai, aí eu dizia: que coisa horrível. E geralmente era a hora da reclamação. E naquele dia se servia verduras amargas e pão sem fermento, tudo fora do normal. E eu imagino as crianças pegando a verdura amarga e o pão sem fermento. Pai, mãe, que negócio é esse? E Deus fazia de propósito. Aí o papai dizia: ah, meu filho, isso é para fazer nos lembrar o que aconteceu naquela noite em que nós saímos do Egito. Aquela verdura amarga naquele jantar era um marco memorial de coisas maravilhosas de Deus que precisavam ser contadas e recontadas e aplicadas ao nosso coração. A palavra de Deus nos fala de um outro marco memorial no Velho Testamento, em Êxodo 13, versículo 14, que fala da cerimônia da dedicação dos primogênitos. Diz a palavra de Deus que toda vez que nascia qualquer animal que era primogênito, era a primeira cria, esse animal era consagrado ao Senhor, era sacrificado ao Senhor, não podia ser aproveitado pela família, ele pertencia exclusivamente ao Senhor. E quando nascia uma criança, um homem na família que era o primogênito, ele tinha que ser resgatado do Senhor através de uma cerimônia especial. E sabe para que isso acontecia? Para que as pessoas pudessem perguntar: mas papai, mamãe, por que nós estamos fazendo isso? Não é esse o nosso costume. E aí então o papai dizia: ah, é para nos lembrar que naquele dia em que fomos tirados do Egito, o Senhor fez um outro milagre de libertação. O anjo da morte pulou a casa de todos os israelitas que tinham pintado a verga da porta com o sangue do cordeiro, e todos os nossos primogênitos não morreram. Então nós consagramos todos os nossos primogênitos a Deus. Sabe, meus queridos, esses são marcos referenciais. São aquelas histórias que são contadas e que vão sendo semeadas no nosso coração. A palavra de Deus vai nos dizer qual é o propósito do Senhor em dar ordens assim. Em Êxodo 13, versículo 16, diz assim:
Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com o seu grande poder nos tirou do Egito. Esses marcos referenciais que Deus quer que nós estejamos criando dentro da família, dentro da nossa casa, junto aos nossos filhos, para nós mesmos, eles são como aquela linha amarrada no dedo. Sabe, para a gente não esquecer o que tem que comprar? Para você não se esquecer de deixar bem claro a marca do caminho de Deus para as gerações seguintes. Deus quer, é desejo de Deus, que nós estejamos instalando dentro da nossa casa pequenos costumes, pequenas tradições, que nós estejamos guardando lugares especiais, coisas que são particularmente preciosas e que possam assumir um papel didático de nos lembrar verdades eternas que precisam ser transmitidas de geração em geração. Essa é uma coisa bonita, preciosa, e quando a gente pensa nisso na família, aquelas coisas que a gente sem querer está lembrando e que ficam gravadas na mente e no coração da gente. Eu tenho uma pergunta para você, e você vai pensar um pouquinho nisso. Quais são os marcos referenciais de Deus que você tem deixado para os seus filhos, que você tem instalado para você mesmo, que você tem transmitido para os seus netos? Nós precisamos criar esses marcos. À medida que as pessoas vão passando, esses marcos são importantíssimos. Eles ficam gravados na nossa mente e nós nunca mais esquecemos dele. E eles voltam à nossa mente quando nós menos esperamos. Eles são sempre aquela indicação no meio da floresta dizendo: a saída é por aqui, o caminho é este. É uma mensagem, meus irmãos, que transcende o tempo. Os irmãos querem uma prova disso? Quinta-feira que vem nós vamos comemorar o quê? O Dia Mundial de Ação de Graças. Meus irmãos, a história desse dia é um marco referencial de um povo, de um grupo de pessoas que alcançou o mundo. Aqueles puritanos que saíram da Inglaterra e enfrentaram uma viagem inóspita a um lugar desconhecido para começarem a plantar uma nova nação, o fizeram motivados para terem liberdade de adorarem a Deus da maneira como eles criam que deveria ser Deus adorado. E quando eles chegaram àquela terra, e quando desembarcaram daquele navio, no dia em que assim fizeram, eles fizeram uma festa, eles fizeram um culto, eles adoraram a Deus, agradeceram a Deus por ter lhes protegido na viagem e por ter lhes dado aquele lugar para viver e para morar. E meus queridos, todos os anos, naquele mesmo dia, eles encenavam a volta, a chegada, e eles faziam a festa de novo, e eles falavam aquelas palavras que foram ditas outra vez, e eles oravam, e eles festejavam. Era um marco memorial. Quantos anos já se passaram? Centenas. Mas ficou a lembrança de que precisamos agradecer a Deus pela sua providência sempre. Pode ser que muitas pessoas não entendam esse marco memorial, pode ser que muitas pessoas não compreendam a verdadeira razão dele e apenas festejem como uma festa da família, mas a mensagem de Deus ficou através dos séculos, por alguma coisa simples que algumas famílias começaram a fazer e viver.
Quais são os marcos referenciais que você tem deixado? Enquanto eu estava escrevendo esse sermão e pensando nele, eu fiquei pensando em alguns marcos memoriais muito simples que me foram passados e que de certa maneira condicionaram a minha vida e eu não percebia. Um dos marcos memoriais é que a gente nunca entrava ou saía da casa da minha avó sem orar. Era costume da minha avó. A gente chegava e ela chegava, abraçava os seus netos, beijava os seus netos, mas logo arrumava uma desculpa para fazer uma oração conosco. E quando a gente saía, ela também orava conosco. Uma outra coisa que se tornou marco referencial na minha vida era a palavra de Deus, que era mensagem verdadeira, viva ao nosso coração. E minha avó sempre perguntava: o que é que Deus tem falado a você? Parece uma pergunta louca, né? Mas era o jeito da minha avó. E quando a gente estava meio embasbacado, assim, sem saber o que Deus tinha falado, né, recentemente para a gente, ela entregava a Bíblia e dizia: deixa ele falar agora com você. Ele tem alguma coisa para dizer a você. São aqueles marcos referenciais. E hoje eu sei por que eu estou tantas vezes tentando saber o que é que Deus tem para falar para mim através da palavra. Porque lá naquele tempo foi plantado um memorial que eu não posso esquecer e está guardado no meu coração. Quais são os memoriais que você tem plantado? Quais são os referenciais, esses indicadores do caminho que os seus filhos, que os seus netos diriam: ah, foi isso que foi colecionado, marcado? Quais são os seus próprios que você criou para você? Porque uma das razões desses marcos não são somente os filhos, mas somos nós. Nós precisamos deles. Eles são referenciais da nossa própria vida. E é por isso que Deus coloca que nós devemos fazer assim. Agora, uma coisa que aprendemos na palavra é que não são todos os costumes da família que são verdadeiramente marcos referenciais. Eu sei que cada família tem os seus costumes. Algumas famílias se reúnem todo Natal, vem todo mundo junto e festejam juntos e cantam determinadas músicas, ou fazem isso, ou fazem aquilo. Mas não é esse o propósito de Deus, que várias tradições de famílias sejam criadas, ainda que elas sejam preciosas. Mas o propósito de Deus é que estas marcas tenham profundo significado. Elas têm um valor didático. Às vezes nós estamos construindo apenas tradições, e tradições não resolvem nada. Elas precisam ser marcos didáticos. É como aquela história bastante conhecida de uma senhora que, quando fazia um determinado assado, nunca colocava a forma, a assadeira, no forno de comprido, sempre enviesado. Era assim. E quando alguém chegou para ela e disse: não, minha querida, por que você não põe de comprido? É melhor assim. Ou não pode. Esse assado só fica bom se for colocado enviesado. Mas quem disse para você que é só desse jeito? Não, minha mãe me ensinou assim. Não, mas não é possível. E aquilo ficou na mente. E ela foi perguntar: mamãe, por que esse assado tem que ser colocado sempre enviesado? E a mamãe pensou e disse: não, eu não sei, mas eu sei que a vovó ensinou assim e eu aprendi a fazer desse jeito. E a vovó estava viva, e então um dia de encontro da família, eles perguntaram: vovó, por que esse assado só sempre ensinou a fazer assim, desse jeito, a forma enviesada? Eu disse: minha filha, é que o forno da nossa casa era muito pequenininho, não cabia de comprido. Tradição que a gente não sabe para quê, não é? Não é disso que a palavra de Deus está falando. O que a palavra de Deus está nos pedindo é que, na verdade, nós possamos ter significado. São aquelas coisas que marcam a nossa vida, que representam aqueles sinais de Deus,
que o objetivo do Senhor não era apenas colocar um monte de pedras espalhadas pela terra, nem somente comer verdura amarga todo dia, mas o objetivo de Deus é que se perguntasse: por que fazemos isto? E a gente pudesse dizer: fazemos isso porque existe um Deus forte, todo-poderoso, que cuida do seu povo e vale a pena confiar nele. Há uma diferença entre apenas praticar determinados costumes e entender o significado deles e passar o sentido deles como marcos referenciais para a nossa vida. Deus quer nos lembrar disso. É isso que diz o versículo 7: direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. São aquelas coisas gostosas que nós lembramos que Deus tem feito. São pequenas coisas que às vezes não têm valor monetário, mas que passam a ser relíquias do amor de Deus, do poder de Deus no seio desta família. E então a gente guarda, às vezes, um pedacinho de papel. O que é esse papel velho? Esse aqui foi o recibo da casa que Deus nos deu quando nós oramos. Está entendendo? Aqueles referenciais: Deus ouve as orações, podemos orar, tem significado, tem sentido, e nós estamos ensinando isso para os nossos filhos, para os nossos netos, e nós estamos ensinando para outras pessoas que estão ao nosso redor. A minha pergunta para você é a mesma: quais são os marcos referenciais que você tem deixado? Marcos que apontam para Deus. Onde eles estão? Você consegue lembrar deles? Se não, comece a fazê-los. Eles são preciosos. Deus quer que nós estejamos marcando os nossos queridos, até os nossos amigos. Se você tem alguns costumes assim que lhe foram passados, então volte a perguntar no teu coração: o que eles significam? O que eles têm ensinado para você? Rememora, traz no coração, traz na mente, porque eles são indicadores de rumos. Eles apontam na direção da saída da floresta. Tente entendê-los, e quando entendê-los, passe a outros. Há uma outra razão porque Deus quer que nós estejamos colocando esses marcos no direcionar da nossa vida, no caminhar. É porque esses marcos, eles são realimentadores da fé e da esperança. Estes marcos realimentam para nós mesmos a fé e a esperança. Olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 24: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Às vezes a gente fica pensando que o marco é para o outro, mas Deus está falando: não é só para os filhos, não, é para você. Você precisa ter a sua vida com os marcos referenciais de Deus bem claros, para que nos momentos difíceis você possa voltar a eles e realimentar neles a sua esperança e a sua fé, e dizer: Deus já fez isso, Deus já colocou estas marcas dele na minha vida, e eu posso continuar crendo que ele vai colocar outras. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrindo que várias foram as pessoas que voltaram aos seus marcos referenciais. Quando a gente lê alguns dos salmos, a gente vai descobrir que uma das coisas que deu força a Davi, naquela hora em que Absalão, seu filho, fez uma revolução para tomar o seu trono, e que ele saiu sem querer fazer guerra, saiu escondido,
saiu fugido, saiu debaixo dos xingamentos de pessoas, do apedrejar, do lançar terra e pedras sobre ele. E às vezes não conseguia nem dormir à noite. E ele então orava e escrevia os seus salmos. E quando a gente lê alguns daqueles salmos, sabe o que acontece? Foi naquela hora que Davi voltou à sua unção. Aquele dia em que Samuel entrou na sua casa, viu todos os seus irmãos, não escolheu nenhum deles, porque não era esse que Deus tinha. E quando ele entrou ainda garotão, lá dos seus afazeres de pastor, ele tira a tampa daquele chifre cheio de azeite e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E ele, sem entender quase nada, ouve a profecia de Samuel, dizendo que Deus o havia escolhido para ser rei de Israel, e que o havia ungido para aquilo, e que estaria com ele todos os dias. Naquelas horas difíceis, muito difíceis, Davi teve que voltar e lembrar do marco da unção. Ah, Senhor, não fui eu que escolhi essa carreira de rei, foi o Senhor que me escolheu. Não fui eu que pedi para colocar em óleo, foi o Senhor que mandou. E aquilo era força para ele dizer: Senhor, ouve a minha oração e me restaura. A gente vai encontrar na palavra de Deus outras pessoas que voltaram aos seus marcos referenciais para poder continuar a jornada. Uma delas foi Amós, quando lhe disseram: ó vidente, e essa é uma palavra pejorativa, veja se você vai fazer as suas profecias lá no seu país, porque aqui nós não precisamos de videntes, vão embora. E ele estava ali para pregar a palavra de Deus, para dizer que aquele templo não era do Senhor, que o povo estava sendo enganado. E então ele disse assim: olha, eu não sou profeta de profissão, mas eu estou aqui porque o Senhor me convocou e me chamou e me fez profeta. Eu era um vaqueiro, cuidava do gado, mas Deus me trouxe para cá para falar essa mensagem. É aquele momento em que a gente volta ao marco referencial e diz: o que eu estou fazendo aqui? E Deus diz: eu estou aí porque eu mandei. A gente volta e toma forças de novo, toma esperança outra vez, levanta e vai à frente e continua. Nós precisamos desses marcos referenciais, não são só os nossos filhos, e esses marcos precisam estar bem claros na nossa vida, para nós mesmos e para os outros. Quantas vezes Paulo volta à sua conversão? Ele conta, nós vemos no livro de Atos contada a conversão de Paulo 3 vezes, a mesma coisa contada, porque em 2 momentos diferentes da vida de Paulo, difíceis, ele volta àquele marco referencial, o que aconteceu com ele, a visão no caminho de Damasco. Ele não podia esquecer, e naquelas horas de crise, ele tinha que voltar à referência para poder continuar caminhando. Nós precisamos de marcos referenciais. Eu tenho os meus, e alguns dos marcos referenciais são particulares. Minha chamada ao ministério é um marco referencial na minha vida. Quantas vezes eu volto àquela chamada para saber por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo nesse lugar. É porque um dia Deus me chamou. Existem algumas experiências pessoais de oração que eu carrego muito particulares na minha vida, no meu coração, que são aqueles marcos referenciais, que naqueles momentos de crise eu volto para eles, me lembro daquelas coisas e digo: Senhor, repete a tua graça aqui outra vez, e a gente vai na direção da vitória. Às vezes a gente tem que olhar para trás, para esses marcos, e ser realimentado. Quando estamos abatidos, quando estamos perplexos, voltamos a esses marcos, e das experiências que eles nos recordam, retiramos forças para reafirmarmos a nossa fé, a nossa esperança em meio à caminhada desta vida. Quais são os seus marcos referenciais que apontam para Deus?
Não tem? Então construa. Peça para Deus lhe dar graça e construa o seu. E volta para Ele às vezes, porque Ele vai estar apontando para Deus de novo. O autor do hino 444, eu acredito que estava pensando nestas coisas, exatamente nestas coisas, quando ele escreveu esse hino. Dá para dar o tom dele aí? Acho que o povo pode cantar, né? Quantas bênçãos, quantas são. A primeira estrofe diz assim. Como é que está aí? Está aí? Isso. Lembra do hino? Agora lembra da poesia dele. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize-as, quantas são recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. É isso, exatamente isso. É quando a gente volta e relembra e diz: ah, Senhor, posso atravessar essa tempestade. Quais são os marcos referenciais de Deus na tua vida? Às vezes nós temos que redescobri-los, porque às vezes pelo correr da vida eles ficaram empoeirados, cobertos de grama. Eu imagino que algum tempo aquelas pedras ficaram assim, esquecidas. Mas se alguém voltar lá, vai ver aquele montão de pedras. E eles são os marcos que apontam: Deus fez um milagre nesse lugar. Redescubra os seus. Se falta, construa os seus. Esse é tempo de Deus. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que esses marcos para os filhos, para nós, passam a ser para os outros. Pessoas vão olhar para a vida dos irmãos, para a família dos irmãos, para a história dos irmãos, para o testemunho dos irmãos, para estes marcos, e vão dizer: ah, que Deus maravilhoso, eu preciso dessa graça. E é por isso que o versículo 24 vai dizer que para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Uma das coisas bonitas é que Deus nos fez marcos referenciais para alguém. O apóstolo Paulo coloca isso numa linguagem bonita. Ele diz: nós somos as cartas vivas de Deus aos homens. Estamos ensinando alguma coisa, e Deus está usando a vida da gente. A última coisa, já falei demais aqui hoje, é que quando a gente vive esses marcos, eles trazem unidade para quem está debaixo deles. As famílias precisam desses marcos. Debaixo da família, nós vamos sendo unidos por essas experiências que a família está vivendo e que se tornam referenciais. Esse também foi o propósito de Deus quando mandou que 12 homens diferentes, de 12 tribos diferentes, carregassem 12 pedras. Porque aquele não era o marco de uma tribo, nem de um homem, era de um povo. As igrejas precisam de marcos assim.
marcos de esperança, de fé, em que nós olhemos e entendamos: Deus tem um projeto para nós aqui, e assim nós estejamos debaixo desta visão, unidos. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Construa os seus marcos. Eu queria terminar esse culto um pouquinho diferente do que costumeiramente fazemos. Eu queria que as famílias pudessem conversar um pouquinho sobre os seus marcos referenciais. Por isso eu vou pedir o seguinte: eu sei que vai ficar uma bagunça muito grande aqui, mas eu vou fazer agora, porque tem muito aluno que não faz lição de casa. E se eu deixar você ir embora, você vai acabar não fazendo a lição de casa. Então eu gostaria que você gastasse alguns minutos, 3 minutos, quem sabe 5 no máximo, e toda a família estivesse agora no mesmo lugar aqui no templo, e vocês pudessem compartilhar os marcos referenciais. Quais são essas marcas de Deus que estão na casa, na família, que você passou, que você recebeu? E você vai se surpreender com aquilo que você vai ouvir aqui hoje. Porque Deus é maravilhoso e abençoa a nossa casa assim também, deixando as suas referências do amor de Deus no nosso coração, na nossa casa, no nosso dia a dia. Então eu vou pedir o seguinte: os filhos procurem os pais já. Saiam do seu lugar agora, vão sentar junto com os pais. Talvez não dê para sentar, se não der fica de pé, mas que vocês estejam juntos, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e depois vamos orar. Mas que eu tenho certeza vai ser um momento muito gostoso para pais e para filhos. Isso, pode sair do teu lugar, pode procurar o papai. Mesmo que você seja grandão, procure o seu papai. E que agora estejam juntos. Esse é o culto da família. Conversem um pouquinho. Quais são esses marcos, esses símbolos que estão guardados dentro da casa, dentro do coração, dentro das lembranças? Quais são aquelas experiências que você não pode esquecer? Fala, papai, fala para a mamãe, fala para o filho, lembra do vovô. É isso mesmo. Eu queria que você pudesse ver o que eu estou vendo aqui hoje. Está muito bonito de ver esse auditório. Está lindo de ver as famílias unidas, juntas, conversando. Algumas estão orando. A gente precisa cultivar mais essas coisas, não é verdade? Então agora nós vamos colocar diante de Deus estas coisas que foram lembradas, outras que estão guardadas no coração, que não deu tempo de lembrar, que você vai continuar falando depois. E nós vamos agradecer a Deus pelas marcas boas que apontam para Deus, que Deus construiu, quem sabe de uma geração para outra na tua vida, quem sabe na sua geração e que você está passando para outros, mas que seja para a glória do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, abençoa aqui cada família que está reunida aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, mesmo aqueles que não puderam estar com os seus queridos, mas que puderam rememorar estas coisas boas que apontam para o Senhor e que foram guardadas no coração. Eu te peço, Senhor, que Tu nos ajudes a conservar estas marcas bem vivas e que elas sempre estejam nos fazendo questionar e responder que a nossa esperança é o Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir que Tu abençoes a cada família aqui unida, que haja um derramar do Teu amor sobre as famílias, que esse seja tempo de restaurar corações, de restaurar caminhos, de restaurar propósitos. Ouça, Senhor, a nossa oração. Clamamos no nome de Jesus. Amém.